essa história de hoje, eu queria conversar e compartilhar com vocês algumas coisas que essa história em si saltou aos meus olhos. A primeira é a ousadia desse pai. Você vê que quando Jesus desce ali, está tendo um alvoroço, um tumulto. Imagine só, a multidão procurando Jesus. Jesus não se encontrava ali naquele local. Ainda tinha um jovem mudo e todo mundo esperando que os discípulos fizessem algo por aquele jovem, porém os discípulos não conseguiam. E quando Jesus chega para entender o que estava acontecendo, aquele pai, mais que depressa, surge e diz: mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio, que o impede de falar. Bom, o que eu vejo aqui é algo que nós pais hoje, e aí eu queria pregar muito para os pais, para aqueles que têm filhos, para aqueles que sonham em ter os seus filhos, para que nós não possamos nunca chegar a este contexto. Antigamente, o povo judeu falava assim: essa doença veio por causa de uma maldição hereditária. Quem pecou foi o pai. Quem foi? Aqui não fala quem pecou. Às vezes nem existia um pecado, porém aquele jovem era atormentado desde a infância. E hoje em dia, eu tenho visto e tenho compartilhado com algumas pessoas, com a psicóloga da igreja, o zelo e o cuidado que nós pais temos que ter, para que os nossos filhos não tenham e não sofram nenhuma artimanha de Satanás, para que não possa existir brecha na vida dos nossos filhos, para que o diabo possa entrar. E às vezes são brechas que não somos nós que vamos abrir, mas que nós temos que zelar, o cuidado com as nossas redes sociais, com aquilo que os nossos filhos estão tendo acesso hoje em dia. Porque isso, de certa forma, pode se abrir brechas, trazer coisas para os nossos filhos que eles ainda não têm maturidade de ver e de acompanhar. Porém, aqui nesse caso, nós não sabemos como esse demônio atormentava. E aí a gente vê esse pai falando aqui, que ele rogou aos discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Em Mateus, a gente vê que Jesus deu poder para os discípulos, para eles começarem a fazer missões. Daqui a pouco nós vamos olhar isso aí. Só que Jesus aproveitou aquele momento tenso e constrangedor para evidenciar que todas as coisas são realizadas mediante a fé. A nossa crença fica um crer meio duvidando, meio duvidoso. Antes de eu subir ali, a minha mãe lembrou de algo muito forte para a gente. Na verdade, há 1 ano, começou-se algo que seria uns 15 dias do nosso pior pesadelo. Há 1 ano atrás, meu pai internava do Covid. Foi quando ele deu entrada ali no Anis Rassi, obrigada. No Anis Rassi, na hora do culto, de tão teimoso que era, nós conseguimos que o Dr. Felipe ficasse com ele lá na porta, e há 1 ano ele internava. E quando a minha mãe me lembrou disso, eu falei: meu Deus, como nesses 15 dias nós tivemos que usar da nossa fé, daquilo que meu pai sempre deixou para a gente. Quem conhece meu pai, já estão aqui na igreja, sabe que ele é um homem de muita fé. Ele prega sobre descansarmos em Deus, esperarmos de Deus. O testemunho de vida dele é esse, a transformação que Jesus fez na vida dele. E foram dias pelo qual nós tivemos que ousar em fé. E eu confesso para os irmãos que tinha dia que nós acordávamos, eu acordava, vou falar no meu nome, com dúvida, pensando: será que isso não veio para a morte? Será que não é mais fácil aceitar essa dor e pararmos de sofrer? O que Deus quer falar com a gente com isso tudo? Aonde nós estamos errando? No que nós pecamos, Senhor? Não me mostra. E nessa hora, no dia que eu acordei mais atordoada com relação a isso, eu recebi uma música de uma mãe aqui da igreja. Eu tenho salvo a maioria das mães no meu celular, não lembro o nome dela. E ela trazia aquela música que falava assim, que isso não veio para a morte. Descansa, que isso não é para a morte. E aquilo ali me encheu de fé. E eu falava: Deus,
eu sei que isso não veio para a morte, então eu quero ver essa cura, eu preciso ver este milagre. Aonde eu descanso a minha esperança para que isso tudo acabe logo? E foram assim dias. E aí é tenso, né? Que nós seres humanos, ainda mais nessa correria de querermos tudo no estralar de dedos, cada dia que passava era um sofrimento a mais. Tinha que realmente acordar renovando as esperanças, orando mais, clamando mais, tendo mais fé, mesmo a gente olhando para aquela situação, né? O dia mesmo que a gente esperava, a gente clamando aqui na igreja, e domingo ele vai estubar e vai ser lindo. Nós acordamos domingo com a notícia de uma bactéria, não existia nem possibilidade de estubar. E aí era a hora que e aí eu já tinha colocado no meu coração, não duvidar, não duvidar. Eu só orava, Deus, está nas tuas mãos, é o Senhor que está na frente do nosso barco, é o Senhor que é o nosso guia. Não entendo, porém tenho que ter fé e ousadia na tua palavra. E a tua palavra diz que nós somos curados, que nós somos restaurados, que o Senhor ainda tem promessa para as nossas vidas. E nisso a gente orando e clamando, mas confesso que foram dias bem tensos. E quem sabe o testemunho, já ouviu várias vezes, sabe naquela tarde mesmo de domingo, né, o senhor Salmo, Fortaleza, conseguiu se estubar sozinho, lógico que com a mão de Deus, porque da forma que foi, se Deus não tivesse guiado, nada daquilo tivesse acontecido. E se nós não tivéssemos orado em fé, acreditando que Deus iria intervir, às vezes o milagre não teria sido tão forte. Eu vejo que Deus usou a igreja como um todo para clamar por algo ali, que eu vejo uma guerra espiritual muito grande, que esse estubar poderia vir para a morte, porém ele veio para a ressurreição, porque foi Jesus que entrou naquele estubar ali e fez aquilo por nós, mas porque nós estávamos orando, não só como família, mas como igreja, clamando em jejum e oração, né? Essa fé incompleta, ela não vem de Deus, que a verdadeira fé elimina todas as barreiras espirituais da nossa vida, e a nossa fé tem que estar em todos os âmbitos da nossa vida. E hoje, como pai, mãe, futuro pais, avós dessa geração, eu quero trazer um alerta para que nós possamos estar andando em fé, sabendo para onde marcharmos, literalmente levantando a nossa bandeira de fé e falando para esse mundo quem nós somos, qual é a nossa decisão, não só para o mundo. Hoje em dia você tem que chamar os seus filhos para perto e mostrar para eles o que é Jesus, o que é aceito por Jesus. Jesus criou um homem, Jesus criou uma mulher, homem e mulher os criou. Essa diversidade de gênero, ela não é bíblica, e nós como igreja temos que saber nos posicionar, porque às vezes o diabo vai tentar confundir a mente dos nossos filhos. Essa semana mesmo, eu sou arquiteta, gosto muito de arte, e estava vendo uma série no Netflix, e na hora apareceu um rapaz maquiado, né, que agora está se tendo muito, e o Heitor assustou, nunca tinha visto aquilo, falou: mamãe, o que é isso? Porque ele não conseguiu nem identificar o que era. Eu falei: meu filho, isso são pessoas que não conhecem a Jesus, que não encontraram realmente a Jesus, porque quando Jesus entra na gente, não há dúvida no nosso coração, meu filho, não há dúvida para aquilo que Deus nos criou, para ser homem e mulher. Ele falou assim: mamãe, como é que a gente faz para pregar? Eu falei: meu filho, a gente tem que orar, para Deus alcançar todas as vidas, para que elas realmente sejam libertas. E aí, é a hora que eu falei para vocês, aí a gente vê esse lindo clamor, na verdade, do pai, né, que fala assim, e aí tem uma outra versão, eu não lembro se é em Mateus ou em Lucas, que fala que ele chorou, quando ele pede para Deus: todavia, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, e de alguma maneira, ajuda-nos. Gente, isso aqui é muito claro, a nossa fé ela está baseada em Deus, e é Deus quem nos sustenta. Esse pai viu que a única pessoa que poderia ajudá-los era Jesus, que nem os discípulos tinham conseguido. Então ele clamou: ajuda-nos.
E aí Jesus perguntou: você está duvidando se eu posso? Você acha que eu posso? Aí ele falou: tudo é possível ao que crer. Então assim, a nossa fé é muito importante. Tudo que a gente crê, a gente vai conseguir. E aí imediatamente o pai do menino falou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Na Bíblia, lá em Hebreus 11:3, né? Hebreus 11 é uma parte dos capítulos da Bíblia pelo qual fala muito sobre fé. E Hebreus 11:3 fala: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existiam. Gente, a fé é algo tão poderoso que a gente vê que a fé é associada à criação do mundo. Deus falou, e ali aquela fala, Jesus era o verbo que se fez carne, né, que veio ao mundo para nos salvar. Jesus estava ali na criação. Foi esse Jesus, esse verbo que veio à terra, morreu para nos salvar. E a nossa fé tem que estar baseada nisso. Vou repetir aqui em Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi formado. Gente, se uma palavra pode formar um universo, saiba que a palavra de Deus, a palavra dita, sua, através dos lábios, dos seus lábios, os lábios cheios do Espírito Santo, ela pode trazer grandes coisas para a sua vida. Porque pela uma palavra, o universo foi feito, de maneira que o visível veio a existir. E aí a gente vê que mais tarde, né, quando Jesus estava em casa com os discípulos questionam ele: mestre, por que nós não conseguimos expulsar estes demônios? Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio, quer dizer, específico? E aí Jesus fala para eles: porque essa casta de demônio, essa possessão, ela só pode ser expulsa por jejum e oração. E hoje eu quero chamar você, pai, mãe, futuros pais, avós, a essa responsabilidade. Como igreja, nós já temos essa responsabilidade de estarmos orando um pelos outros, jejuando, não só pela nossa vida, mas para o bem do corpo como um todo. Mas você, pai e mãe, tem que saber consagrar a sua casa ao Senhor. Tire momentos de jejum e oração pelos seus filhos. Às vezes as adversidades, as escolhas que eles estão fazendo não vão de acordo com o que você planeja, ou de certa forma te agride. Cuidado, não vá confrontando seus filhos, mas antes disso, coloque diante do altar de Deus as suas dificuldades. Clame para Ele a ajuda, que só Ele pode prover. Às vezes a gente quer lutar com as nossas próprias forças, a gente quer questionar o que está acontecendo, indagar, posicionar, impor, ou às vezes até nós preferimos deixar, ignorar, fingir que não estamos vendo que os nossos filhos estão errando, omitir as correções com relação aos nossos filhos. Não faça isso, pai. Você é o responsável por esse filho. Esse pai mesmo, ele foi ao templo levar o seu filho para clamar por ajuda para aquele que, a única pessoa que poderia ajudá-lo, que era Jesus. E Jesus foi e salvou aquela vida. O menino era possesso, era um monte de demônios que ele tinha. E Jesus conseguiu libertar. Não há nada que Jesus não possa transformar. Aprenda a depositar em Jesus a sua fé, as suas esperanças. Lá em Mateus 10:1, que é onde a gente consegue ver que Jesus deu poder aos discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças. Aqui no início do ministério de Jesus, ele começou a curar, fazer milagres. E um belo dia ele reuniu os discípulos. E aqui em Mateus 10 fala, Mateus 10:1. Bem no início, antes dessa situação do demônio, Jesus consagra os 12. E lá em Mateus 1 diz: deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Ele deu poder para os 12 discípulos. E aí no versículo 6 diz: antes, porém, versículo 5, assim esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações:
não vos encaminheis aos gentis, nem entrais em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Deus. Jesus veio para os seus, como diz João 1:11, mas os seus não o receberam. E aí foi a hora que todos nós que recebemos a Jesus, Ele nos deu o direito de se tornar filhos de Deus. Então saiba que você é um filho de Deus, mas inicialmente que os discípulos só foram para aqueles de Jesus. No 7 fala: o reino de Deus está a vosso alcance. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsar demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dais. E aqui eu acho interessante o seguinte, que Jesus no início do seu ministério, ao chamar os 12, Ele lhes dá poder. Poder para curar, poder para libertar, poder para ressuscitar. E os 12 saem. Eu acho que é por isso que onde Jesus andava, havia-se multidões de pessoas. Porque ali os discípulos passavam, pregavam na região, e as pessoas vinham cada vez mais buscar aquele pelo qual os discípulos estavam pregando, que era sobre Jesus. E a gente vê que por onde eles passavam, é algo tão interessante, que os discípulos, ele diz assim, no versículo 13, se a casa for digna, que a vossa fé repouse sobre ela. Eu achei tão interessante, que é algo que nós nos tempos de hoje temos perdido muito. Se nós somos escolhidos por Deus para fazer a obra, se nós temos que dar testemunho como cristão da palavra de Deus, a paz, que excede todo entendimento, tem que estar conosco. E por muitas vezes nós estamos perdendo a nossa paz, a nossa alegria, por deixar o diabo entrar na nossa mente, ou às vezes na nossa família, e fazer dali um grande alvoroço. Nessa parte de Atos 8:1, é algo assim que mexe muito comigo, e a gente esteve desenvolvendo o semestre passado muito com as crianças, sobre esse poder que o Espírito Santo nos dá, e que nós como igreja não temos tomado como autoridade, porque nós não estamos buscando conhecer mais a Deus. Nossa vida diante de Deus, ela tem que estar de forma interina e de forma diária. Nós não podemos estar só aqui na igreja buscando a Deus ou louvando a Deus enquanto está tendo um culto, deixando para ler a Bíblia apenas quando estamos aqui na igreja, fazendo uma leitura para abrir o culto, ou uma leitura para se iniciar uma palavra. A nossa busca tem que ser diariamente, porque nós como igreja temos que aprender a nos posicionar. Eu vou relatar algo que minha filha de 5 anos, esses dias, para poder brincar com o Heitor, soltou, sem perceber. E olha que a gente tenta vigiar os conteúdos que assistem, tudo mais. Ela, para pegar no pé do Heitor, ela falou assim: Heitor, eles estavam discutindo alguma coisa, coisa de menino. Heitor, e quando você crescer, você vai beijar um homem? Na hora eu respirei, falei: minha filha, de onde você tirou isso? E aí ela ficou um pouco sem graça, que ela viu que eu tinha escutado. A gente estava na mesa de um restaurante, e eu chamei e falei: minha filha, onde você aprendeu isso? De onde você escutou isso? E ela riu, e a gente tentou distrair. O Vinícius pegou, puxou outra conversa. E aí coincidiu dela pedir para ir no banheiro. E quando nós fomos, eu insisti em saber de onde ela tinha tirado aquela conversa. E aí ela virou para mim e falou assim: me desculpa, mamãe. Eu falei: não, na verdade você não ofendeu a mamãe. Você falou algo errado para o seu irmão. Você vai pedir desculpa para ele. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para você, Laura. Deus criou homem e mulher. E o seu irmão vai se relacionar com uma mulher. Ele vai casar com uma mulher. Mesmo as pessoas querendo falar que as outras coisas estão certas, minha filha, isso não é certo. Deus fez homem e mulher. E assim vai ser lá na minha casa. Aí ela olhou para mim e começou a chorar. Eu falei: Lala, não precisa ficar triste. Você vai sair lá de fora, vai pedir perdão para o seu irmão e vai falar: irmão, eu errei. Você vai casar com uma mulher e vai beijar uma mulher. Ela saiu, falou. E aí eu comentei com o Vinícius. Falei: Vinícius, cada vez mais a gente tem que ficar atento. Porque os nossos filhos vão soltando sinais para ver até onde eles podem ir com a gente.
E se a gente finge, não, vou fingir que não escutei para não dar corda para essa criança, ou para não dar corda para isso que ele está falando. A gente deixa o quê? Que o mundo apresente para eles verdade. E às vezes a verdade que o mundo não vai apresentar, não é a verdade que eu e você como os pais queremos para os nossos filhos. Então quando você vê algo errado, principalmente que eles proclamarem algo errado, você chame eles para conversar na hora. E apresente o que a Bíblia diz. Jordana, não sei o que a Bíblia diz, então vai estudar. Você não vai saber as verdades da palavra de Deus se não estudar, meu irmão. E não é só essas verdades. Como hoje em dia a gente vê muitas crianças confusas com relação à sua identidade. Não só identidade de gênero, mas identidade pessoal. Dificuldade de conviver em comunidade. Porque devido à pandemia, nós afastamos da igreja. E hoje eu tenho visto uma geração que não sabe se comunicar. Que entra ali dentro dos cultões, isoladas, com medo de outras crianças. Não sabem se socializar. E acaba que é tenso, porque eles olham para nós, pais, hoje nós estamos de máscara, nós também não podemos abraçar um ao outro, nós não podemos cumprimentar. Porém, se eu posso falar e pedir algo para você, pai, instruir, é o seguinte: venha à igreja, venha aos cultos, traga os seus filhos, porque nós, cada dia que passa, nós estamos plantando mais sementes nos corações deles, mais palavra ao coração deles. Então, meus irmãos, creiam nisso, o Espírito Santo está em você. Você pode se levantar com poder e ousadia, a iniciar na sua casa, na sua família. Assuma essa responsabilidade de fazer a diferença, de realmente ser usado por Deus, começando por lá. Participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. O Manancial Feminino tem sido um divisor de águas nas nossas vidas. Que ele veio trazer muitas curas das minhas emoções, da minha convivência. A Manancial Feminina foi algo que foi transformador na minha vida. Quarta-feira, o culto da família. Essa igreja é uma igreja que cuida das famílias. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. Durante o culto, nós temos a celebração infantil, um culto feito para a idade dos seus filhos. Então venha nos conhecer, venha conhecer o projeto Catedral Kids, aqui na Igreja Catedral da Família. A adolescente de 12 a 17 anos é que vem estar conosco. Você pai, você mãe, invista nos seus filhos. Nós temos aqui um trabalho maravilhoso. Oi jovens, eu sou o Adriano, líder dos jovens aqui da Catedral da Família na Ricardo Paranhos. Eu estou passando aqui para lhe convidar para participar conosco todos os sábados às 20 horas do nosso culto dos jovens. E ainda na quinta-feira às 20 horas, você que é jovem e casado. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Nós somos líderes da Escola da Família. Nós vamos retomar todos os nossos cursos aqui da Catedral a partir de março. Estaremos falando sobre o nosso PCE, Pilares do Casamento Estável, um curso direcionado para casais. Sobre o CRAU, Finanças aos Olhos e a Maneira de Deus. Sobre o ONI, que é curso de noivos. O Educando Filhos, a Maneira de Deus, que é um curso maravilhoso para você aprender princípios e valores para levar para dentro da sua família. Venha estar conosco. Aqui na Catedral da Família nós temos a Vigília Quarto de Guerra realizado toda a última sexta-feira de cada mês. Você empresário, profissional liberal, autônomo, comerciante, nós temos aqui na nossa igreja um departamento chamado Ação Empresarial. O nosso foco é angariar negócios, é fazer network, é dizer que você vai ser um profissional de sucesso
um empresário de sucesso. Faculdade da Família. Te convido, vem estudar a Palavra de Deus conosco aqui, nos procure pelos nossos contatos. Será um prazer ter você aqui conosco para crescer em Deus através das Sagradas Escrituras. Nós somos líderes do Ministério Recomeçar. Este trabalho é para você que é um solteiro adulto, que é viúvo, que é divorciado. Nós aguardamos vocês toda segunda e quarto sábado do mês. Oi, eu sou a Amanda Vilela, líder do Ministério de Dança da Igreja Catedral da Família. Você é muito bem-vindo, crianças, jovens, adultos. Nós temos turmas desde baby class a adultos. Você é muito bem-vindo. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 18 horas, Culto da Família. E nós queremos convidar você a fazer parte dessa família abençoada. Aqui você vai ter uma igreja onde a sua família será amparada, onde vocês serão ajudados, onde vamos estar sendo fortalecidos para que realmente a nossa família seja uma bênção do Senhor. Olha, e nós já estamos profetizando aqui. 2021 será um novo tempo, uma nova história, um novo tempo para você. A semente é um sonho que transborda, renova, multiplica. A indústria Cristal Alimentos respeita a jornada dos grãos que passam por um rígido processo de seleção. Em cada etapa, dedicação, precisão e humanização. Ingredientes selecionados, alta tecnologia e um toque de carinho garantem em sua casa a pureza que a sua família merece. Geração após geração, Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida. Seu toque é um verdadeiro abraço e traz o carinho que a gente mais precisa. Tá mudando tudo, tá transformando o mundo. Todos os dias, os profissionais da saúde de Goiânia atendem e cuidam da população. Desde o início da pandemia, eles dão o carinho que a gente mais precisa. Nosso muito obrigada. Uma homenagem da Prefeitura aos profissionais da saúde. Profissionais da saúde de Goiânia, cuidando de você. Com as escolas fechadas durante a pandemia, o governo de Goiás fez o quê? Investiu em nós, alunos. Foram 228 milhões em kits e cartões de alimentação, 15 milhões em material escolar, 1 milhão de uniformes com tênis e mochilas para 500 mil alunos. Assim, a gente está de volta às salas de aulas com tudo para continuar sendo a melhor educação do Brasil. Educação em todo canto de Goiás. É por você que a gente faz. Governo do Estado. No rodapé do seu televisor aí tem o nosso telefone. Eu queria que você ligasse para nós. Eu quero conversar com você, eu quero orar com você. Eu não sei que situação você se encontra, se você está só, se você está precisando conversar com alguém, se você não pode sair, mas pode conversar. E nós estamos aqui à sua disposição, querido. Ligue para nós, olha, o telefone está aí, sempre haverá, todos os dias, durante o dia, haverá um pastor aqui para te abençoar. E eu aguardo a sua ligação. Deus te abençoe.